Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo o 30º domingo do tempo comum. Cada vez mais, Jesus se aproxima da cidade santa de Jerusalém. Cada vez mais ele se aproxima do lugar da sua entrega, do lugar onde vai concluir a sua missão, Jerusalém. No Evangelho de hoje, Jesus está saindo da cidade de Jericó. É uma das cidades mais antigas da Bíblia. Na libertação do povo de Israel, o povo do Antigo Testamento passa por Jericó. Em Jericó, tem muralhas para proteger a cidade, muralhas de 10 metros por 4 de largura. É em Jericó que Josué, filho de Num, envia mensageiros e eles ficam na casa onde ninguém podia imaginar que enviados de Deus poderiam ficar, na casa da prostituta Raabe. Esta é a cidade de Jericó, mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém. Ao sair de Jericó, Jesus ele está com os discípulos, e São Marcos ele sempre gosta de mostrar Jesus com uma multidão. Marcos mostra Jesus sempre no meio do povo. Então está Jesus, os discípulos e tem uma multidão seguindo Jesus. Nesse caminho aparece um cego, o filho de Timeu. Bar, em hebraico, filho, Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego, ele mendigava e ele estava à beira do caminho, à margem da sociedade. No Evangelho nós ouvimos dizer um dia que Jesus é o caminho. E esse homem está longe do caminho, à beira do caminho. O nome da nossa religião, o primeiro nome que nós tínhamos era os seguidores do caminho. Antes da gente ser conhecido como cristãos, não me lembro agora se foi na cidade de Antioquia, a primeira vez que nós somos chamados de cristão, antes nós éramos conhecidos como os seguidores do caminho. Quem são esses? São os seguidores do caminho. Foi o primeiro nome que nós recebemos na história. E esse homem está à beira do caminho. Se a gente conseguisse aprofundar, todo o evangelho de hoje é uma grande liturgia batismal. Tudo o que deve acontecer no batismo está na liturgia de hoje. No batismo, a gente simboliza, a pessoa é mergulhada na água, para dizer que esse mergulho, nós morremos para o nosso pecado, para as nossas misérias, e quando a gente sai da água, diz que nasce uma criatura nova, a gente revive, a gente se torna filho de Deus. Portanto, quem está cego está longe do caminho. O batismo é como se alguém que estivesse cego é mergulhado e começa a enxergar. A liturgia de hoje conta a história de um cego. Ele não tem a visão. E a gente pode se perguntar também aqui agora, nós enxergamos bem? Nós precisamos também pedir a visão para Jesus? Como ele não enxerga, ele começou a ouvir que Jesus estava passando por ali. Um dos ritos do batismo é o do ouvir. Quando o padre faz um gesto tocando o ouvido da criança e dizendo a palavra éfata, que significa abre-te, para que o ouvido da criança se abra para começar a escutar a palavra. Esse cego começou a ouvir que Jesus estava passando. Quando ele ouviu, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse é um clamor messiânico. É um clamor de um povo que espera na esperança da vinda do Messias. E ele reconhece Jesus e grita.
Filho de Davi, tem piedade de mim. Esta é a oração que esse homem faz. Quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele não perde a oportunidade de rezar. Filho de Davi, tem piedade de mim. Às vezes Jesus está passando e se a gente estiver cego, a gente não percebe. Como canta aquela música, né? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Pode ser que ele passe e a gente não esteja no nosso lugar. A cegueira faz com que a gente não esteja no lugar onde Jesus está passando. Esse cego não perdeu a oportunidade de rezar. Portanto, esse pequeno gesto de oração é para nos perguntar. A oração não é uma mágica. A oração é um caminho de persistência que deve ser vivido diariamente. Como que está a nossa oração olhando para esse cego? Quem aqui trabalha no plano piloto, levanta a mão. Quanta gente? Eu não sei que hora que vocês entram. Eu imagino que alguém que entra 8 da manhã num trabalho no plano piloto, se mora em Taguatinga, se não sair cedo, vai pegar um grande trânsito. Se eu atraso para acordar, eu vou dizer assim, não tive tempo de rezar. Deixa eu ir logo para o meu trabalho. E sai. E pega aquele trânsito. Pega gente que não dá seta. Começa a xingar e murmurar. Passou a manhã sem rezar. Chega na hora do almoço, a coisa mais sagrada que nós temos, que é o alimento, a gente come de qualquer jeito e não faz uma oração para agradecer o prato de comida que a gente tem. Chega à noite, que devia ser uma oportunidade fantástica de rezar para agradecer a Deus por tudo que a gente viveu, a gente está assim, com os olhos vermelhos, de ter ficado 26 horas e meia no celular, a gente começa, Ave Maria, aí se aguenta um pouquinho cheia de graça e começa a cair. E aí passa a noite sem rezar. Para te dizer que na tua vida vai aparecer um monte de obstáculo para você se afastar da oração. Na tua vida vai aparecer um monte de coisa para você não rezar. Esse homem começou a rezar. Olha o obstáculo. Cala a boca. Fica quieto. Você está atrapalhando. Foi isso que ele ouviu quando ele começou a chamar por Jesus. Se você for fraco na fé, e se alguém falar para você, fica quieto, você vai ficar. Bartimeu não desistiu da oração. Ele rezou mais forte. Diante do combate espiritual que ele estava tendo, ele disse mais forte, Filho de Davi, eu estou aqui. Ele era cego. Olha por mim. Ninguém mais olhava para ele. Filho de Davi, tem piedade de mim. Qual é a doença desse homem? A cegueira é o menor problema que ele tem. Você já sabe que a gente já disse várias vezes que dentro desse contexto bíblico, qualquer pessoa que tem uma deformidade no físico, qualquer pessoa que tem uma doença que se manifesta no corpo, como mancha na pele, alguém que não tem um braço, alguém que é cego, muitas vezes vão dizer assim para esse cego, você está cego, culpa do pecado dos seus pais. Você está cego, culpa, maldição, pecado dos seus antepassados. Aquele cego trazia um peso moral, um peso religioso em cima dele. Muitas vezes aquele cego foi dormir pensando, Deus me castigou, Deus me deixou cego. E a gente sabe que não é assim, mas é desse modo que ele está fazendo essa oração. Filho de Davi, eu, que ninguém mais olha para mim,
me enxerga, eu estou aqui. Esse é o grito que ele faz. O que Jesus faz diante da oração dele? Jesus, nesse momento, ele para. Jesus estava caminhando, ele para e fala para os discípulos: chamai-o, chama ele aqui. Você está entendendo? E a tua oração faz com que Jesus pare. Traduzindo para uma linguagem mais humana, quando você reza como o cego Bartimeu, com persistência, Jesus para tudo que ele está fazendo, para escutar a tua oração. Quando você é persistente na oração, Jesus para te ouvir, como ele parou agora para ouvir a oração de Bartimeu e falou para os discípulos: chamai-o aqui. Um dia eu senti chamado para ser padre, um dia alguém convidou os ministros para ser mestre, talvez um dia alguém te convidou para fazer parte de uma pastoral, do movimento, ou para vir na missa. A gente sabe que quem chama é Deus, mas ele faz isso através das pessoas. Não foi Jesus que foi lá chamar ele, ele mandou os discípulos chamar, para mostrar que a vocação do batizado é de chamar outros batizados para virem até Jesus. Como que eles foram chamar? Coragem, levanta, Jesus te chama. Foi desse modo que eles chamaram o cego. Coragem, levanta, porque ele estava sentado à beira. Levanta, porque Jesus está te chamando. Olha a resposta profunda do Bartimeu diante desse chamado. Vem aqui, ó coroinhas, vem aqui na frente, vocês todos coroinhas. Me ajuda aqui a mostrar para eles como esse cego fez. Segura aqui minha casula. Todos vocês, seguram? Abre ela como se fosse uma rede. Isso. Abre, isso, faz um buraco aqui. Olha, você já deu esmola para algum mendigo? Normalmente quando a gente está no semáforo, né? Normalmente aparece alguém pedindo esmola. Quando a gente tem uma moeda, às vezes a gente dá, e a gente coloca na mão da pessoa. Ninguém entregava esmola na mão do Bartimeu. Porque eu já falei para vocês, ele era uma pessoa impura. Na religião, você não pode tocar em alguém que tem lepra, em alguém que tem uma deficiência física, em alguém que é cego. Então Bartimeu, muito tempo, ele não sentia mais o que era o toque das pessoas. As pessoas não colocavam o dinheiro na mão dele, porque ficariam contaminadas. Era o manto do Bartimeu que ele sobrevivia. É abrindo o manto que as pessoas jogavam o dinheiro para ele. Não tocavam nele, jogavam no manto. Aqui ele recolhia o dinheiro. O manto era a sua segurança, mas o manto também era a sua prisão. Era esse manto que quando Bartimeu saía de casa, ele se vestia para ficar sentado na beira do caminho, mendigando. Portanto, a cegueira nos leva a outros males. A cegueira levou Bartimeu a se tornar um mendigo, a se tornar alguém à beira do caminho. O que ele faz? Ele joga fora o manto. Ele retira o manto da segurança, o manto que estava escravizando. Quando ele é chamado por Jesus, ele tira o manto. E diz o Evangelho que ele dá um salto. Parece até engraçado. Imaginou um cego dando um salto? É a coisa mais perigosa que tem, porque ele não está enxergando. Como que um cego vai pular? Se tiver um buraco na frente, mas é porque ele nem foi curado ainda. É para mostrar que a cura não é uma mágica. Ela é dom de Deus,
mas é tarefa tua. A cura, o milagre é dom de Deus, é graça. Mas você precisa colaborar. Quando esse cego pula, está dizendo assim, ele confia totalmente em Deus, como uma criança que pula nos braços do pai. Esse pulo do cego, ele está dizendo assim, eu quero arriscar a minha vida em Deus. Eu sei em quem eu estou colocando a minha confiança. O cego joga fora o manto e dá um pulo aonde está Jesus. Porque ele confia em quem ele está se jogando. E aí, Jesus diz para ele, para mim e para você. Talvez a pergunta mais importante do Evangelho. O que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça por você? Essa é a grande pergunta de Jesus. Já pediu seu presente de Natal? O que você quer ganhar? Você sabe o que você quer ganhar de Natal? Nenhuma ideia assim? Mais ou menos. O que vocês querem ganhar de Natal, vocês aí? Sabe? Não? O que você quer ganhar de Natal? Uma boneca que anda e que fala? Nossa, essa boneca é exigente, hein? Você já sabe o que você quer? O que você quer? Ah, esse é legal. Fala aqui. Um dinossauro. Um dinossauro. De preferência o Tiranossauro Rex. O que queres que eu faça por ti? Se Jesus estivesse perguntando hoje, o que queres que eu faça por ti? Olha, ele é um mendigo. O que seria o óbvio dele pedir? Me dá uma esmola. Era muito fácil ele pedir, me dá um dinheirinho. O que queres que eu faça por ti? Rabuni, mestre, eu veja. É isso que ele pede. Mestre, que eu veja. E Jesus fala para ele, a tua fé te curou. Marcos, capítulo 8, Jesus cura um cego de nascença. O cego de Betsaida. Quando ele cura o cego de nascença de Betsaida, ele fala para ele assim, não entre mais nessa cidade. E ele obedece Jesus. Jesus hoje cura um cego de Jericó, chamado Bartimeu. Provavelmente um homem que se tornou cego, não era de nascença. E Jesus, depois de curá-lo, não diz para ele nada do que ele deve fazer. Mas esse cego, ao ser curado, ao recuperar a vista, diz o final do Evangelho, ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Você está precisando de cura? Para que você quer ser curado? A sogra de Pedro estava com 39 graus de febre. Assim que Jesus curou, o que aconteceu? Ela se colocou a servir. Esse cego foi curado. E imediatamente, sem ninguém dizer para ele, ele foi seguir Jesus pelo caminho. Ele estava no início do Evangelho, à beira do caminho. E agora ele segue Jesus pelo caminho. Que Deus nos dê a graça de poder enxergar como esse que era cego. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.